Uma menina de 12 anos invadiu a reunião mais importante da cidade com uma prova que derrubou um império de corrupção. O que ela revelou chocou o país inteiro e mudou a vida de milhões. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. O cheiro de desinfetante do hospital grudava na garganta de Valentina como uma lembrança ruim que não queria sair. Ela estava ali parada, na porta do quarto 237, olhando para a mãe que parecia tão pequena naquela cama cheia de aparelhos. Carmen sempre foi uma mulher forte, daquelas que trabalhava de sol a sol sem reclamar, mas agora estava ali, quietinha, respirando com a ajuda de máquinas que faziam barulhos estranhos. Mãe, eu trouxe suas flores favoritas, Valentina sussurrou, chegando perto da cama. Não eram flores compradas, eram margaridas que ela havia catado no canteiro do hospital mesmo. Não tinha dinheiro para flores de verdade, mas sabia que a mãe ia gostar do carinho. Carmen não respondeu. Fazia 3 dias que ela não abria os olhos. A menina de 12 anos puxou a cadeira de plástico e se sentou do lado da cama. Pegou a mão da mãe, que estava gelada e cheia de fios. Mãe, você precisa acordar. Eu não sei fazer comida direito ainda. E você sempre disse que ia me ensinar a fazer aquele bolo de fubá que você fazia para o meu aniversário. Foi quando a porta se abriu e o Dr. Henrique entrou. Valentina já conhecia ele de vista. Era um homem alto, de uns 50 anos, que sempre falava baixinho e nunca olhava direito nos olhos dela quando dava notícias sobre Carmen. Valentina, preciso conversar com você, ele disse, indicando o corredor. A menina sentiu o estômago apertar. Sempre que adulto falava assim, com essa voz séria, era porque tinha coisa ruim vindo. Eles saíram para o corredor cheio de gente indo e vindo. Enfermeiras correndo, pacientes andando devagar, famílias como ela esperando notícias. O doutor se agachou para ficar na altura dela e Valentina já sabia que ia ouvir algo que não queria escutar. Filha, sua mãe está numa condição bem delicada. O que aconteceu com ela foi grave, muito grave. O médico escolhia as palavras com cuidado, como se estivesse pisando em ovos. Ela teve uma queda muito séria no trabalho, bateu a cabeça. Tem um hematoma no cérebro que está causando pressão. Mas ela vai ficar boa, né, doutor? Ela sempre fica boa. Valentina falou com a voz saindo mais aguda que o normal. Quando tinha 8 anos, Carmen havia quebrado o braço e ficou 1 mês de gesso, mas melhorou. Quando teve pneumonia no ano passado, ficou internada 1 semana, mas saiu andando. Sempre ficava boa. O doutor respirou fundo antes de continuar. Valentina, para sua mãe melhorar, ela precisa de uma cirurgia muito cara e depois vai precisar de tratamento por muito tempo. Medicina especial, fisioterapia, acompanhamento. Ele parou e olhou nos olhos dela. Custa muito dinheiro, muito mesmo. Quanto? Valentina perguntou, mesmo sabendo que qualquer valor ia ser impossível. 200 mil reais, só para começar. O número ecoou na cabeça da menina como um trovão. 200 mil reais. Ela nunca tinha visto nem R$ 1.000 juntos na vida. Carmen ganhava salário mínimo, trabalhando como faxineira em vários lugares. E mesmo assim, elas sempre viveram no aperto, contando moedinha para comprar comida no final do mês. E se a gente não conseguir esse dinheiro? Valentina perguntou, mas já sabia a resposta. O SUS vai fazer o que pode, mas... O doutor não terminou a frase. Não precisava. Valentina entendia bem o que significava. Carmen ia ficar vegetando naquela cama, ou coisa pior. Doutor, quanto tempo a gente tem? Ela perguntou com uma coragem que nem sabia que tinha. Algumas semanas, talvez 1 mês. Valentina assentiu e voltou para o quarto. Sentou de novo na cadeira de plástico e segurou a mão da mãe. Mãe, eu vou dar um jeito. Não sei como, mas vou dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Ela falou baixinho, como se fosse um segredo entre elas duas. No dia seguinte, Valentina teve que lidar com outro problema.
Dona Antônia, a proprietária do apartamento pequeno onde elas moravam, apareceu na porta com uma cara que não pronunciava nada bom. Valentina, filha, você sabe que eu gosto muito de vocês duas, Dona Antônia começou, mas a menina já sabia o que vinha. Mas faz 2 meses que sua mãe não paga o aluguel, e agora com ela no hospital. Ela vai melhorar, Dona Antônia. Aí ela volta a trabalhar e paga tudo em dia. Valentina tentou convencer, mas até ela não acreditava muito no que estava falando. Filha, eu também tenho minhas contas. Não posso ficar sem receber. A mulher de 60 anos parecia genuinamente triste, mas também determinada. Você tem até o final da semana para arrumar as coisas. Preciso alugar para alguém que possa pagar. 5 dias. Valentina tinha 5 dias para arrumar R$200 mil para o tratamento da mãe e ainda resolver a questão da casa. Parecia uma missão impossível, mas ela não ia desistir. Naquela noite, Valentina revirou todos os cantos do apartamento procurando alguma coisa de valor que pudesse vender. Achou alguns objetos que Carmen guardava. Um anel que tinha sido da avó dela, um relógio velho que não funcionava mais, algumas roupas melhores. Levou tudo numa sacola para a rua de comércio popular. Quanto a senhora dá por essas coisas? Valentina perguntou para o dono de um brechó. O homem mexeu nas coisas sem muito interesse. R$50 por tudo. R$50. De 200 mil. Valentina pegou o dinheiro mesmo assim. Era um começo, mesmo que ridiculamente pequeno. No final da semana, como prometido, Dona Antônia apareceu. Valentina tinha conseguido juntar apenas R$120 vendendo tudo que tinha algum valor em casa. Nem dava para pagar uma semana de aluguel. Sinto muito, filha, mas você precisa sair, Dona Antônia disse. E Valentina via que ela realmente sentia. Você não tem nenhum parente para te ajudar? Não, dona. Sempre foi só eu e minha mãe, Valentina respondeu. Carmen nunca falava da família dela. E o pai de Valentina nunca existiu de verdade, só no papel da certidão de nascimento. Olha, tem um abrigo ali na Vila Esperança. Eles cuidam de crianças que... Dona Antônia não terminou a frase, mas Valentina entendeu. Crianças abandonadas, órfãs. Era isso que ela tinha virado. Obrigada, Dona Antônia. A senhora sempre foi boa pra gente. Valentina falou e era verdade. A mulher tinha sido paciente, tinha ajudado quando podia, mas todo mundo tem limite. Valentina juntou suas coisas numa mochila velha. Não tinha muito o que levar mesmo. Algumas roupas, uma foto dela com a mãe no último aniversário, um ursinho de pelúcia que Carmen tinha dado para ela quando era pequena. Cabeu tudo numa mochila só. A primeira noite na rua foi a pior da vida dela. Valentina tentou dormir numa marquise de loja, mas era dezembro e o frio de São Paulo cortava a pele. Ela se encolheu quanto pôde, abraçada na mochila, ouvindo os barulhos da cidade que nunca dorme. Carros passando, gente gritando, sirenes de ambulância. Tudo parecia ameaçador quando você está sozinha na rua. Foi quando apareceu João, um homem de uns 40 anos, magro, com barba por fazer e roupas surradas, mas com olhos gentis. Oi, pequena, primeira noite na rua? Ele perguntou, se aproximando devagar para não assustar. Valentina assentiu, sem conseguir falar. Estava com tanto medo que mal conseguia respirar direito. Vem comigo. Aqui não é lugar seguro para você dormir. João fez sinal para ela seguir. Tem um lugar mais protegido ali embaixo do viaduto. E tem mais gente da nossa turma. Nossa turma? Valentina perguntou, caminhando atrás dele. Morador de rua, né, filha? Quem mora na rua cuida de quem mora na rua. É a regra. João explicou. Como você veio parar aqui? Valentina contou a história toda. Da mãe no hospital, do dinheiro que não tinha, do despejo. João escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça. Sua mãe trabalha onde? Ele perguntou. Em vários lugares. Ela é faxineira. De noite ela limpa escritório, de dia faz casa de família. Valentina respondeu. Escritório de quê? Não sei direito.
Ela sempre dizia que limpava prédio comercial no centro. Chegava tarde em casa, toda cansada. Valentina tentou lembrar dos detalhes. Ela sempre reclamava que rico é muito porco, deixa tudo jogado, papel importante em qualquer lugar. Embaixo do viaduto tinha um grupo de pessoas, homens, mulheres, até algumas crianças, todos vivendo ali com colchões velhos, cobertores rasgados, panelas amassadas. Mas quando João chegou com Valentina, todo mundo foi receptivo. Galera, essa aqui é a Valentina. Vai ficar com a gente por um tempo. João apresentou. Oi, querida. Vem cá. Você deve estar com fome. Uma mulher de uns 50 anos, que se apresentou como Dona Lúcia, ofereceu um prato de sopa quente. Aqui todo mundo se ajuda. Valentina comeu aquela sopa como se fosse a comida mais gostosa do mundo. Fazia 2 dias que ela mal tinha comido direito, preocupada demais com os problemas para pensar em alimentação. Obrigada, ela disse quando terminou. De nada, filha. Amanhã você me ajuda a lavar a panela. Dona Lúcia sorriu. Todo mundo aqui faz sua parte. Naquela noite, dormindo num colchão emprestado embaixo do viaduto, Valentina chorou baixinho. Chorou pela mãe que estava no hospital sem poder ajudar. Chorou pela casa que havia perdido. Chorou pela vida que tinha virado de cabeça para baixo em questão de dias, mas também sentiu uma coisa estranha: gratidão. Por João ter encontrado ela, por Dona Lúcia ter dividido a comida, por ter gente boa no mundo, mesmo nos lugares mais improváveis. No dia seguinte, Valentina foi visitar Carmen no hospital. Encontrou a mãe do mesmo jeito, quieta, respirando com a ajuda das máquinas. Mas quando chegou perto da cama, achou uma coisa estranha. A bolsa da mãe estava ali do lado, intocada. Valentina nunca tinha mexido nas coisas pessoais de Carmen, mas agora abriu a bolsa devagar. Dentro tinha as coisas normais, carteira quase vazia, batom velho, algumas moedas. Mas no fundo, embrulhado num paninho, tinha um celular. Um celular que Valentina nunca tinha visto a mãe usar. Ligou o aparelho. Estava cheio de arquivos de áudio, gravações, dezenas delas, todas com datas dos últimos meses. Valentina colocou o fone de ouvido e apertou play no primeiro arquivo. A voz da mãe ecoou no ouvido dela. Hoje eu ouvi uma conversa estranha no escritório do Sr. Rodrigo. Ele estava falando com alguém sobre medicamento que sumiu do hospital público. Falou em dinheiro, muito dinheiro. Valentina sentiu o coração acelerar. Que conversa era essa? Que medicamento? Quem era esse Rodrigo? Continuou ouvindo. A segunda gravação era mais clara. O Rodrigo estava nervoso hoje. Falou que alguém está investigando o esquema dos remédios. Disse que se descobrirem é cadeia para todo mundo. Mencionou o hospital onde eu trabalho de manhã. O hospital onde ela trabalhava de manhã. O mesmo hospital onde Carmen estava internada. O mesmo hospital que não tinha dinheiro para operar ela. Valentina ouviu mais algumas gravações e a cada uma que passava entendia melhor o que a mãe havia descoberto. Carmen não era só faxineira, era uma investigadora. Alguém que tinha descoberto um esquema gigante de roubo de medicamentos de hospital público. E agora, Valentina tinha nas mãos as provas de tudo. Mãe, ela sussurrou segurando a mão de Carmen. Você descobriu quem está roubando o dinheiro que deveria te curar, né? Você descobriu quem são os culpados. Foi nesse momento que Valentina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela ia usar aquelas gravações. Ia fazer justiça pela mãe e por todas as outras pessoas que estavam sofrendo por causa daquele esquema. Não sabia ainda como, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. Uma menina de 12 anos morando na rua, sem dinheiro, sem família, mas com uma arma poderosa nas mãos, a verdade. E às vezes, a verdade é tudo o que você precisa para mudar o mundo. Valentina passou a madrugada inteira ouvindo as gravações da mãe. Ali, sentada no chão frio do hospital, com o celular grudado no ouvido, ela foi descobrindo uma Carmen que nunca conheceu.
Não era só a mãe trabalhadora que saía cedo e voltava tarde, cansada demais para falar muito sobre o serviço. Era uma mulher corajosa que havia decidido documentar uma das maiores corrupções da cidade. Gravação número 15. A voz de Carmen ecoava no fone. Hoje o Dr. Rodrigo Mendonça falou com alguém do governo sobre o contrato novo dos hospitais. Ele riu quando falou que os pobres nunca vão saber que o remédio deles está sendo vendido para os ricos. Disse que é assim mesmo, cada um no seu lugar. Valentina sentiu uma raiva subir pelo peito como lava de vulcão. Cada um no seu lugar. Era por isso que a mãe estava ali naquela cama, sem poder ser operada. Porque gente como esse Rodrigo achava que pobre tinha que morrer mesmo, que não merecia tratamento decente. Gravação número 23. Carmen continuava. Descobri que o Rodrigo não é só dono de empresa. Ele tem esquema em 3 hospitais públicos da Zona Sul. Medicamento some de lá e aparece na clínica particular dele. Os médicos de lá sabem, mas fingem que não veem. Todo mundo ganha, menos quem precisa do remédio. As gravações iam pintando um quadro cada vez mais claro. Carmen trabalhava de faxineira no prédio comercial onde ficava a empresa de Rodrigo Mendonça. Enquanto limpava os escritórios de madrugada, ela escutava conversas, via documentos jogados no lixo, presenciava reuniões que achavam que ninguém estava prestando atenção. Mas Carmen estava, e estava registrando tudo. Gravação número 31. A voz da mãe soava mais tensa agora. Hoje eu peguei eles falando do Hospital São Vicente. É o mesmo onde eu trabalho de manhã fazendo limpeza. Eles disseram que vão trocar o diretor porque ele está fazendo muita pergunta sobre medicamento sumido. Vão colocar alguém que colabora com o esquema. Hospital São Vicente. Valentina conhecia bem. Era onde Carmen fazia faxina das 6 da manhã ao meio-dia. Depois corria para casa para almoçar rapidinho e sair para limpar casa de família à tarde. E agora era onde Carmen estava internada, sem poder ser operada porque não tinha dinheiro. A ironia cortava como navalha. A mãe havia passado anos limpando aquele hospital e agora precisava dele para salvar a vida. Mas o próprio hospital havia sido roubado pela ganância de gente como Rodrigo. Valentina continuou ouvindo e as gravações ficavam cada vez mais detalhadas. Carmen tinha conseguido fotografar documentos, tinha registrado conversas inteiras, tinha até filmado algumas reuniões escondidas. Não era uma faxineira qualquer, era uma investigadora disfarçada. Gravação número 42. Carmen falava baixinho agora, como se tivesse medo de ser descoberta. Acho que eles estão desconfiando de mim. Hoje o supervisor me perguntou por que eu demoro tanto para limpar o escritório do Rodrigo. Falei que é porque ele deixa muita bagunça, mas vi que ele ficou com cara estranha. O coração de Valentina acelerou. Se eles desconfiaram da mãe, se eles descobriram que ela estava investigando... Gravação número 47. A voz de Carmen estava claramente nervosa. Eles me chamaram para uma reunião hoje. Disseram que vão mudar meu horário, que agora vou trabalhar só de dia. Mas eu sei que é mentira. Eles querem me tirar do prédio de noite, quando rolam as conversas importantes. Gravação número 51. Carmen sussurrava agora. Valentina, se você está ouvindo isso, é porque aconteceu alguma coisa comigo. Escondei este celular na minha bolsa, no fundo, embaixo do forro. Se algo me acontecer, você precisa levar essas gravações para a polícia ou para o Ministério Público. Tem muita gente sofrendo por causa desse esquema. Valentina teve que parar de ouvir. As lágrimas embaçavam a vista e ela não conseguia respirar direito. Carmen sabia que estava correndo perigo. Sabia que podia acontecer alguma coisa com ela e, mesmo assim, continuou investigando. Por quê, mãe? Valentina sussurrou, olhando para a mulher inconsciente na cama. Por que você se arriscou tanto? A resposta veio na gravação seguinte, como se Carmen estivesse respondendo a pergunta da filha através do tempo.
Gravação número 52. Carmen falava com voz firme agora. Hoje eu vi uma mãe chorando no hospital porque o filho dela morreu esperando um medicamento que sumiu. Sumiu porque gente como o Rodrigo roubou para ganhar dinheiro. Eu não posso deixar isso passar. Se eu não fizer nada, mais crianças vão morrer. E um dia pode ser minha própria filha que vai precisar desse hospital. Valentina sentiu um orgulho imenso da mãe misturado com uma dor gigante no peito. Carmen havia se arriscado não só por justiça, mas para proteger outras famílias como elas. Para proteger outras crianças como Valentina. A última gravação era de 3 dias antes do acidente de Carmen. Gravação número 55. Carmen falava rapidinho, como se estivesse com pressa. Descobri quando vai ser a reunião grande do Rodrigo. Dia 15 de janeiro, no prédio dele, 35º andar. Vai ter político, empresário, gente do governo. Vão assinar contrato para privatizar mais hospitais. Se conseguir gravar essa reunião, tenho prova suficiente para derrubar o esquema inteiro. 15 de janeiro. Valentina olhou no celular. Era dali a 2 semanas. Valentina, minha filha, se você está ouvindo isso, significa que eu não consegui chegar até essa reunião. Mas você pode. Você é esperta, você é corajosa. Essas gravações que eu fiz são só o começo. A reunião do dia 15 é onde eles vão confessar tudo, porque vão achar que estão seguros. Carmen respirou fundo na gravação antes de continuar. Filha, eu sei que é muito para você carregar. Você é só uma criança. Mas se a gente não fizer nada, esse pessoal vai continuar matando gente pobre por dinheiro. E pode ser que da próxima vez seja alguém que a gente ama. A gravação terminou ali. Valentina ficou segurando o celular, sentindo o peso do mundo nos ombros. Sua mãe havia descoberto um esquema gigante de corrupção, havia reunido provas e agora estava passando a responsabilidade para ela. Uma menina de 12 anos que 3 dias atrás ainda morava com a mãe, ia para a escola todo dia, se preocupava com lição de casa e com que roupa ia usar. Agora estava morando na rua, com a mãe no hospital e tinha que decidir se ia tentar derrubar um esquema de corrupção que envolvia gente poderosa. Valentina saiu do hospital com a cabeça fervilhando. Voltou para o viaduto onde estava morando e encontrou João organizando os colchões para a noite. "E aí, pequena, como está sua mãe?" João perguntou, vendo a cara dela. "Igual, mas João, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você conhece alguém chamado Rodrigo Mendonça?" Valentina perguntou. João parou o que estava fazendo e olhou para ela com atenção. "Conheço de nome." "Por quê? Que tipo de pessoa ele é?" "O pior tipo?" João respondeu sem hesitar. "Rico, poderoso e não liga se pobre vive ou morre. Por que você quer saber dele?" Valentina contou tudo. As gravações, o esquema, a reunião que ia acontecer. João escutou tudo em silêncio, com a cara ficando cada vez mais séria. "Valentina, isso é perigoso," João falou quando ela terminou. "Muito perigoso. Esse tipo de gente não brinca em serviço." "Eu sei, mas se eu não fizer nada, minha mãe vai morrer, e outras pessoas também." Valentina falou com determinação que surpreendeu até ela mesma. "E você acha que uma menina de 12 anos vai conseguir entrar numa reunião dessas?" João perguntou. "Não sei, mas vou tentar." João ficou pensativo por alguns minutos. Depois chamou Dona Lúcia e mais algumas pessoas do grupo. Contou a história toda para eles. "Gente, a pequena aqui descobriu uma coisa séria," João explicou. "Corrupção no hospital, roubo de remédio, tudo gravado." "E ela quer fazer o quê?" Dona Lúcia perguntou. "Quer entrar numa reunião de rico para desmascarar eles," João respondeu. Todo mundo ficou em silêncio. Depois Dona Lúcia falou. "Filha, você tem noção do que está falando? Esse pessoal mata gente por muito menos." "Dona Lúcia, eles já mataram minha mãe. Não com bala, mas mataram do mesmo jeito. Deixaram ela morrer porque roubaram o dinheiro que deveria salvar ela." Valentina falou, e a voz saiu firme. "Se eu não fizer nada, eles vão continuar matando. E se você fizer alguma coisa, eles podem matar você também."
Dona Lúcia rebateu. Então que matem. Pelo menos eu vou morrer tentando fazer a coisa certa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até as crianças menores pararam de brincar para prestar atenção na conversa. Foi quando um homem mais velho, que todos chamavam de Seu Zé, se levantou. Gente, eu conheço essa história, Seu Zé falou. Minha neta morreu ano passado esperando remédio no São Vicente. Remédio que sumiu do hospital e nunca chegou. A minha filha também, uma mulher falou. Infecção generalizada. Morreu porque não tinha antibiótico. Meu irmão, outro homem completou, enfarte. Ficou 3 dias esperando vaga na UTI que estava quebrada. Mas a gente depois soube que as máquinas tinham sido vendidas para a clínica particular. Um por um, os moradores de rua começaram a contar histórias parecidas. Parentes que morreram em hospitais públicos por falta de equipamento, medicamento, tratamento. Tudo que tinha sido roubado para enriquecer gente como Rodrigo Mendonça. Sabe de uma coisa pequena? Seu Zé olhou para Valentina. Se você vai tentar fazer isso, você não vai sozinha. Como assim? Valentina perguntou. Todo mundo aqui perdeu alguém por causa desse esquema. Se você descobriu um jeito de fazer justiça, a gente vai te ajudar. Seu Zé falou e todo mundo ao redor assentiu. Mas eu não sei nem como entrar no prédio, Valentina confessou. Deixa isso com a gente. João sorriu pela primeira vez no dia. Morador de rua sabe entrar em qualquer lugar e conhece todo mundo que trabalha na cidade. Naquela noite, embaixo do viaduto, um grupo de pessoas que a sociedade considerava invisível começou a planejar uma das operações mais importantes da cidade. Eles não tinham dinheiro, não tinham poder, não tinham influência, mas tinham algo que Rodrigo Mendonça nunca teve: a verdade. E às vezes, a verdade é a arma mais poderosa que existe. Valentina dormiu naquela noite sonhando com a reunião do dia 15. Não sabia ainda como ia fazer, mas sabia uma coisa: ia estar lá. Ia honrar o trabalho da mãe. Ia fazer justiça por todas as pessoas que morreram, porque remédio sumiu, porque equipamento foi roubado, porque gente rica achou que vida de pobre não valia nada. A menina de 12 anos, que 3 dias antes só se preocupava com lição de casa, agora estava planejando derrubar um império de corrupção. E o mais incrível era que ela não estava sozinha. Tinha encontrado uma família nas ruas, pessoas que entendiam sua dor porque também tinham perdido gente por causa da ganância dos poderosos. Era uma família estranha, mas era uma família de verdade. Unidos não pelo sangue, mas pela injustiça que todos haviam sofrido. E juntos, eles iam mostrar para o mundo que ninguém é invisível quando luta pelo que é certo. Os primeiros dias nas ruas ensinaram Valentina coisas que nenhuma escola ensina. Como pedir comida sem passar vergonha, onde encontrar água potável, que horas a polícia faz ronda e é melhor sair de perto. Mas a lição mais importante veio de João. Na rua pequena, você aprende que todo mundo tem uma história, e quase sempre é uma história de injustiça. João não era qualquer morador de rua. Antes de perder tudo, ele havia sido técnico em enfermagem no Hospital São Vicente, o mesmo onde Carmen trabalhava, o mesmo onde ela estava internada agora. Conhecia o sistema por dentro, sabia como as coisas funcionavam. E principalmente sabia onde elas não funcionavam. Você sabe por que eu vim parar aqui? João perguntou para Valentina enquanto dividiam um sanduíche que alguém havia doado. Porque descobri que medicamento estava sumindo e tentei denunciar. No dia seguinte, fui demitido por irregularidades no trabalho. Irregularidades que apareceram do nada na minha ficha. Valentina mastigava devagar, processando a informação. Eles te tiraram porque você ia denunciar o esquema? Exato. E não fui o único. Teve enfermeira, médico, auxiliar, um monte de gente que tentou fazer a coisa certa e se deu mal. João olhou para o horizonte. Seu Rodrigo Mendonça não brinca em serviço. Ele destrói quem ameaça o império dele.
Foi assim que Valentina descobriu que embaixo daquele viaduto não moravam só pessoas que deram azar na vida. Moravam as pessoas que tinham tentado fazer o certo e foram punidas por isso. Ex-funcionários de hospital que tentaram denunciar irregularidades. Familiares que fizeram muito barulho quando perderam alguém por falta de medicamento. Gente que havia incomodado o sistema e foi jogada para escanteio. Tia Lúcia, conta para Valentina como você veio parar aqui. João chamou a mulher que havia dado sopa para a menina no primeiro dia. Dona Lúcia se aproximou, se sentando no caixote que servia de cadeira. Era uma mulher forte, daquelas que a gente vê e já sabe que passou por muita coisa na vida, mas não se deixou quebrar. Eu trabalhava no almoxarifado do Hospital São Vicente há 15 anos, Dona Lúcia começou. Era responsável por controlar entrada e saída de medicamento. Comecei a notar que sumia muita coisa. Antibiótico caro, remédio para câncer, anestésico. Sumia e aparecia como vencido ou danificado na papelada. E aí? Valentina perguntou, já imaginando o final da história. Aí eu comecei a anotar tudo num caderninho. Que remédio sumia, que dia, quem tinha acesso. Descobri que sempre sumia nos dias que uma empresa específica vinha fazer inspeção de qualidade. A empresa do seu Rodrigo. Dona Lúcia suspirou. Levei minhas anotações para o diretor do hospital. E ele fez alguma coisa? Fez sim. Me demitiu por grave irregularidade e disse que eu estava tentando roubar medicamento. Dona Lúcia riu amargo. Perdi o emprego, perdi a casa, perdi tudo, mas pelo menos descobri quem eram os verdadeiros ladrões. História após história, Valentina foi entendendo que aquela comunidade embaixo do viaduto era muito mais que um grupo de pessoas sem teto. Era um grupo de pessoas que havia sido silenciado por tentar fazer a coisa certa. Eram os invisíveis da cidade, mas invisíveis por escolha de quem estava no poder, não por acaso. Seu Zé, o homem mais velho do grupo, havia sido motorista de ambulância por 20 anos. Foi demitido depois que se recusou a mentir sobre o tempo de chegada no hospital quando uma criança morreu esperando atendimento que nunca chegou. Dona Maria, uma senhora baixinha, mas de olhar firme, havia sido faxineira igual Carmen. Também descobriu conversas comprometedoras e também foi afastada quando tentou denunciar. Carlos, um jovem de uns 25 anos, havia sido auxiliar de enfermagem. Perdeu o emprego quando questionou por que pacientes graves eram transferidos para hospitais particulares no meio da madrugada, sempre sem documentação adequada. Valentina, você não entende ainda, mas sua mãe não foi a primeira. João explicou numa tarde, enquanto ela ouviu mais algumas gravações. Tem um cemitério cheio de gente que tentou denunciar esse esquema. Alguns morreram de acidente, outros de doença súbita, outros simplesmente desapareceram. A menina sentiu um frio na barriga. Você acha que fizeram alguma coisa com minha mãe? Não acho, tenho certeza. Carmen era muito esperta, muito cuidadosa. Ela não ia cair da escada do nada. João falou com tristeza. Mas também tenho certeza de outra coisa. Ela sabia que isso podia acontecer. Por isso deixou as gravações para você. E você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa que vocês todos não conseguiram? Valentina perguntou, se sentindo pequenininha diante de tanta gente experiente. Sabe qual é a diferença entre você e a gente? Dona Lúcia se aproximou. A gente tentou trabalhar dentro do sistema, seguir hierarquia, fazer denúncia formal, confiar em quem estava no comando. Você não. Você vai direto na jugular. Como assim? Filha, você não tem emprego para perder, casa para ser despejada, reputação para ser destruída. Você não tem nada a perder porque já perdeu tudo. Dona Lúcia pegou na mão da menina. E isso te dá uma liberdade que a gente nunca teve. Nos dias seguintes, a comunidade do viaduto virou um centro de operações. Cada pessoa contribuía com o que sabia, com os contatos que tinha, com as informações que possuía.
João desenhou um mapa do Hospital São Vicente e do prédio comercial onde Rodrigo tinha o escritório. Dona Lúcia listou todos os funcionários que ela conhecia e quais deles poderiam ajudar. Seu Zé mapeou as rotas de entrada e saída dos prédios. A reunião vai ser no 35º andar. João apontou no desenho que tinha feito. Elevador só vai até lá com cartão especial. Escada de emergência fica trancada a partir do 20º andar. E como eu entro então? Valentina perguntou. Deixa eu pensar nisso. João sorriu. Já trabalhei nesse prédio. Conheço uns esquemas. Foi Carlos quem teve a primeira ideia prática. Valentina, você já parou para pensar que nessa reunião vai ter jornalista? E daí? E daí que jornalista sempre leva assessor, assistente, estagiário. Sempre tem criança andando por ali, filha de algum funcionário. Carlos estava empolgado com a própria ideia. Se você se vestir direito, ninguém vai estranhar você estar lá. Mas eu não tenho roupa de rica, Valentina observou, olhando para a própria roupa surrada. Isso a gente resolve, Dona Maria falou. Tenho uma amiga que trabalha numa loja de roupa usada. Ela consegue alguma coisa bacana para você. E eu preciso de mais que roupa. Preciso saber como essa gente fala, como se comporta. Valentina estava começando a entender a complexidade da missão. Isso eu ensino. Uma voz nova se intrometeu na conversa. Era Denise, uma mulher de uns 30 anos, que tinha chegado no viaduto há pouco tempo. Eu era secretária executiva antes de virar moradora de rua. Sei como esse pessoal se comporta. Denise havia perdido tudo quando se recusou a falsificar a assinatura em documentos da empresa onde trabalhava. Documentos que transferiam dinheiro público para conta privada. Quando se recusou, foi demitida por justa causa e ficou sem referência para conseguir outro emprego. A primeira coisa que você precisa aprender, Denise explicou, é que rico tem jeito próprio de falar. Eles não gritam, não fazem escândalo. Falam baixo, mas com autoridade. E sempre agem como se o mundo todo pertencesse a eles. Nas semanas seguintes, embaixo do viaduto virou uma escola improvisada. Denise ensinava Valentina a falar corretamente, a se portar como menina de família rica. Dona Maria conseguiu roupas adequadas. João mapeou todo o prédio comercial e descobriu que a empresa de limpeza terceirizada tinha funcionários que podiam ajudar. Tenho um conhecido que trabalha de garçom nas festas da alta sociedade, João contou. Ele pode conseguir que você entre como ajudante dele. E quando eu estiver lá dentro, como vou gravar a reunião sem ser descoberta? Valentina perguntou. Com isso aqui, seu Zé mostrou um celular pequeno, bem mais moderno que o da Carmen. Consegui emprestado com um cara que trabalha numa loja de eletrônicos. Grava vídeo, áudio, tudo, e é pequenininho, cabe no bolso. Onde vocês conseguiram esse celular? Valentina ficou impressionada. Filha, você ainda não entendeu. Seu Zé sorriu. Morador de rua conhece todo mundo nessa cidade. Frentista de posto, segurança de prédio, garçom de restaurante, auxiliar de limpeza. Todo mundo que faz a cidade funcionar, mas é tratado como invisível. E todo mundo odeia gente como Rodrigo Mendonça? Foi verdade. Conforme a notícia da missão de Valentina foi se espalhando pela rede invisível da cidade, apoio começou a chegar de todos os lados. O segurança do prédio comercial, que também já havia perdido parente em hospital público, prometeu dar uma volta, na hora certa, para deixar Valentina passar. O garçom da empresa de eventos se ofereceu para levá-la como ajudante. A faxineira do 35º andar garantiu que ia deixar uma porta destrancada. Por que todo mundo está ajudando? Valentina perguntou, ainda impressionada com a rede de solidariedade. Porque todo mundo já perdeu alguém por causa desse esquema, filha. Dona Lúcia respondeu. Rico acha que pobre não se fala, não se organiza, não se ajuda. Eles estão errados. E por quê? João completou. Todo mundo que trabalha honestamente nessa cidade está cansado de ver bandido de terno e gravata sendo tratado como herói, enquanto quem tenta fazer o certo se dá mal. 2 semanas antes da reunião,
Valentina já sabia de cor o layout do prédio. Tinha decorado nomes de todas as pessoas importantes que iam estar presentes. Sabia exatamente onde sentar para conseguir gravar tudo sem ser vista. Tinha virado uma pequena espiã, treinada por uma universidade de rua que ensina coisas que nenhuma escola formal ensina. "Você tem certeza que quer fazer isso?" João perguntou na véspera da operação. "Ainda dá tempo de desistir." Valentina olhou para a comunidade que tinha virado sua família. Gente que havia perdido emprego, casa, dignidade, só por tentar fazer a coisa certa. Gente que agora estava arriscando o pouco que restava para ajudar uma menina de 12 anos a fazer justiça. "Tenho certeza," ela respondeu. "Se eu não fizer isso, quem vai fazer?" "E se der errado?" Dona Lúcia perguntou com preocupação de mãe. "Se der errado, pelo menos a gente tentou. E se der certo?" Valentina sorriu pela primeira vez em semanas. "Se der certo, a gente vai mostrar para esses bandidos de terno que pobre também tem voz." Naquela noite, a última, antes da operação, Valentina dormiu embalada pelas histórias de coragem da sua nova família. Gente que não tinha desistido de lutar, mesmo depois de perder tudo. Gente que havia transformado dor em força, injustiça em determinação. A menina que 3 semanas antes só se preocupava com lição de escola, agora estava pronta para dar uma lição para os poderosos da cidade. Uma lição sobre coragem, sobre justiça, sobre o poder de gente que não tem nada a perder, mas tem tudo a lutar. E o mais importante, ela não estava sozinha. Tinha uma família inteira torcendo por ela, uma rede invisível de pessoas honestas apoiando e a memória da mãe guiando cada passo. Era Dave contra Golias, mas dessa vez Dave tinha um exército de invisíveis do seu lado. Do outro lado da cidade, no 35º andar de um prédio que cortava o céu como uma lâmina de vidro e aço, Rodrigo Mendonça acordava todos os dias às 5 da manhã para comandar seu império. Não porque precisasse, tinha dinheiro suficiente para viver 10 vidas sem trabalhar, mas porque adorava a sensação de poder, de controlar destinos, de decidir quem vive e quem morre com uma simples assinatura. Aos 52 anos, Rodrigo era o tipo de homem que a mídia adorava. Bonito de uma forma artificial, sempre bem vestido, sorriso que parecia pintado à mão. Nos jornais, era retratado como visionário, empreendedor social, benfeitor da cidade. Nas revistas de negócios, aparecia como exemplo de sucesso brasileiro. Nas páginas sociais, era o homem mais cobiçado pelas viúvas ricas de São Paulo. Mas a realidade por trás das câmeras era bem diferente. "Bom dia, Dr. Rodrigo." A secretária cumprimentou quando ele chegou ao escritório naquela manhã de dezembro. "Sua agenda está confirmada. Às 9, reunião com o pessoal da obra social. Às 11, almoço com o vereador Silva. E às 3, teleconferência com Brasília sobre o contrato dos hospitais." Rodrigo assentiu sem olhar para ela. Cristiane trabalhava ali há 5 anos e ele nunca havia perguntado se ela tinha família, filhos, problemas. Para ele, ela era só mais uma peça na engrenagem, substituível como qualquer outra. O escritório dele era um espetáculo de ostentação. Mesa de mogno que custava mais que um carro popular, quadros de artistas famosos nas paredes, vista panorâmica de São Paulo que fazia qualquer visita se sentir pequenininha. Tudo calculado para impressionar, para mostrar poder, para deixar claro quem mandava ali. Rodrigo se serviu um café no copo de porcelana chinesa e ligou o computador. A primeira coisa que fazia todo dia era verificar os números dos hospitais. Não os números de vidas salvas ou pacientes curados, os números de lucro. Hospital São Vicente, 300 mil em medicamentos vencidos este mês, ele murmurou olhando a planilha. Hospital Santa Rita, 250 mil em equipamentos danificados. Hospital Nossa Senhora, 400 mil em perdas operacionais. Para qualquer pessoa normal, aqueles números representariam uma tragédia.
Quase R$ 1 milhão em recursos desperdiçados, medicamentos que poderiam salvar vidas sendo jogados fora, equipamentos sendo dados como quebrados quando estavam funcionando perfeitamente. Mas para Rodrigo, eram só números de uma planilha muito bem bolada. Porque aqueles medicamentos vencidos não estavam vencidos. Estavam sendo vendidos na clínica particular dele por preços 5 vezes maiores. Aqueles equipamentos danificados não tinham nada de errado. Estavam sendo transferidos para o hospital privado dele, onde pacientes ricos pagavam fortunas por cirurgias. Cristiane, me liga para o Dr. Henrique no São Vicente. Rodrigo falou pelo interfone. Dr. Henrique era o diretor do Hospital São Vicente, oficialmente um médico dedicado que trabalhava incansavelmente pelo bem público. Na prática, um homem que havia vendido a alma para o diabo de terno e gravata. Rodrigo, bom dia, como vai? A voz do médico soou pelo telefone. Tudo bem, Henrique. Só queria saber como anda a nossa parceria. Rodrigo sempre falava em código, mesmo sabendo que ninguém estava escutando. Paranoia de quem sabe que está fazendo coisa errada. Tudo nos conformes. Os medicamentos oncológicos chegaram ontem, mas já foram todos perdidos por vencimento. E os equipamentos da UTI estão com defeito técnico, então vão precisar ser descartados. Henrique também falava no mesmo código. Ótimo. E aquela funcionária que estava fazendo perguntas demais? Resolvido. Tivemos que tomar uma atitude mais drástica. Henrique pausou. Ela não vai mais incomodar ninguém. Rodrigo sorriu. Carmen havia sido um problema, mas problemas existem para ser resolvidos. E ele era muito bom em resolver problemas. E a filha dela? Rodrigo perguntou. Sumiu. Provavelmente foi pro abrigo ou está morando na rua. De qualquer forma, é só uma menina. Não representa ameaça. Se eles soubessem o que Valentina estava planejando naquele exato momento, embaixo do viaduto, a poucos quilômetros dali, talvez não fossem tão confiantes. A manhã de Rodrigo seguiu como sempre. Reunião com o pessoal da obra social, que na verdade era uma lavanderia de dinheiro onde recursos desviados dos hospitais eram investidos em projetos inexistentes. Almoço com o vereador Silva, onde discutiram como facilitar a aprovação de novos contratos públicos em troca de uma generosa contribuição de campanha. Foi na reunião da tarde que as coisas ficaram interessantes. Doutor Rodrigo, temos Brasília na linha, Cristiane anunciou. É sobre o projeto de expansão. O projeto de expansão era o sonho dourado de Rodrigo. Privatizar mais 10 hospitais públicos da Grande São Paulo, assumir controle total da saúde pública da região, transformar sofrimento humano em lucro numa escala industrial. Mendonça, como vai? A voz do deputado ecoou pelo telefone. Tenho boas notícias sobre nosso projeto. Estou ouvindo. Conseguimos aprovar a medida provisória. A partir de janeiro, os hospitais públicos vão poder ser administrados por empresas privadas em regime de parceria público-privada. O deputado mal conseguia esconder a empolgação. Claro que você vai ter prioridade nos contratos. Rodrigo sentiu uma onda de satisfação. Anos de investimento em políticos, de suborno disfarçado de contribuição de campanha, de chantagem sutil, finalmente estavam dando resultado. E quando vamos anunciar oficialmente? Rodrigo perguntou. Dia 15 de janeiro. Vamos fazer uma reunião grande com imprensa, autoridades, todo mundo. Você vai assinar os contratos na frente das câmeras, como o grande salvador da saúde pública. O deputado riu. A ironia é deliciosa. Ironia mesmo. O homem que estava destruindo a saúde pública sendo apresentado como seu salvador. Perfeito. Vou organizar tudo do meu lado, Rodrigo confirmou. Depois de desligar, ele ficou alguns minutos olhando pela janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava. Milhões de pessoas correndo de um lado para o outro, a maioria sem saber que suas vidas estavam sendo decididas em salas como aquela, por homens como ele. Cristiane,
Me agenda uma reunião de preparação para o dia 15. Quero todo mundo aqui. Diretores de hospital, políticos, imprensa, todo mundo. Rodrigo estava empolgado. E capricha na organização. Esse dia vai entrar para a história. Ele não fazia ideia de que esse dia realmente entraria para a história, mas não pelos motivos que imaginava. À noite, Rodrigo chegou em casa, uma mansão de 2 milhões de reais em Alphaville, e se serviu um uísque escocês que custava mais que o salário mínimo. Sentou na poltrona de couro italiano e ligou a televisão. O telejornal mostrava as manchetes do dia. Falta de medicamentos mata mais 3 crianças em hospital público. Equipamentos quebrados deixam UTI sem funcionar por uma semana. Família faz vaquinha para comprar remédio que sumiu do hospital. Rodrigo assistia às notícias como se fosse filme de ficção. Aquelas pessoas sofrendo não eram reais para ele. Eram só números numa planilha, estatísticas numa apresentação, obstáculos entre ele e o lucro. O celular tocou, era Dr. Henrique e pela voz estava nervoso. Rodrigo, temos um problema. Que tipo de problema? Lembra da Carmen, a faxineira que a gente resolveu? Lembro. E daí? A filha dela sumiu mesmo, mas hoje soube que ela andou fazendo perguntas sobre você. No hospital, na rua, perguntando sobre esquema de medicamento. Henrique estava claramente preocupado. É só uma menina, Henrique. Não pode fazer nada. Rodrigo, você não entende. Essa menina está morando na rua agora, com um monte de ex-funcionário nosso que foram demitidos. Gente que sabe das coisas. Henrique respirou fundo. E tem mais. Alguém me disse que ela está com um celular da mãe. E pela primeira vez no dia, Rodrigo sentiu uma pontada de preocupação. Carmen era esperta demais. Se ela havia deixado alguma coisa gravada... Henrique, você tem certeza de que a Carmen não deixou evidência? Eu achava que sim, mas agora... Henrique hesitou. Agora eu não tenho mais certeza. Rodrigo desligou o telefone e ficou pensativo. Talvez fosse hora de tomar providências em relação à filha de Carmen. Uma menina de 12 anos nas ruas não duraria muito mesmo. Seria só mais um acidente urbano. O que ele não sabia é que essa menina de 12 anos estava naquele exato momento finalizando os preparativos para a maior operação de justiça que a cidade já havia visto. Que ela tinha nas mãos não apenas evidências suficientes para derrubá-lo, mas também uma rede de apoio formada por todas as pessoas que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Rodrigo Mendonça dormiu naquela noite tranquilo, achando que controlava tudo e todos. Dormiu sem saber que sua queda já estava sendo preparada por alguém que ele considerava insignificante demais para representar ameaça. Às vezes, os maiores impérios são derrubados pelas menores mãos. E às vezes, a justiça vem de onde menos se espera. No dia seguinte, Rodrigo acordou como sempre, às 5 da manhã, pronto para mais um dia comandando seu império de mentiras. Mas seria um dos últimos dias que faria isso sem se preocupar. Porque a poucos quilômetros dali, uma menina de 12 anos estava colocando a roupa emprestada, checando se o celular gravador estava funcionando e se preparando para fazer a coisa mais corajosa da vida dela. A reunião do dia 15 de janeiro seria realmente histórica, só não pelos motivos que Rodrigo imaginava. Há 2 semanas da reunião, Valentina acordou com uma sensação estranha no peito. Era medo misturado com determinação, nervosismo misturado com esperança. Ela sabia que aquele era o dia de começar a transformação final, de menina de rua para pequena justiceira disfarçada. "Bom dia, guerreira!" Dona Maria a cumprimentou segurando uma sacola de roupas. "Hoje você vai virar madame." As roupas que Dona Maria havia conseguido eram de outro mundo. Uma saia azul marinho bem cortada, uma blusa branca social, sapatos de couro que pareciam nunca ter pisado na rua. Tudo de segunda mão, mas de qualidade que Valentina nunca havia sonhado em usar. "Nossa, Dona Maria, como a senhora conseguiu isso?"
Valentina tocou no tecido da blusa como se fosse uma relíquia. Tenho minhas fontes, filha. A dona da loja de usados é uma boa alma. Quando contei sua história, ela separou as melhores peças que tinha. Dona Maria sorriu. Disse que também já perdeu gente por falta de remédio no hospital. Era assim em toda a cidade. Todo mundo conhecia alguém que havia sofrido nas mãos do sistema que Rodrigo comandava. A rede de solidariedade ao redor de Valentina crescia a cada dia, alimentada pela dor compartilhada e pela sede de justiça. Agora vem a parte difícil. Denise se aproximou. Vestir a roupa é fácil, convincente que você pertence àquele mundo é que é o desafio. As aulas de etiqueta de Denise eram intensas, como andar sem parecer desconfortável com sapato social. Como falar baixo, mas com autoridade. Como olhar nos olhos das pessoas sem demonstrar intimidação. Filha, você precisa entender uma coisa, Denise explicava enquanto Valentina praticava a postura. Rico não precisa gritar para ser ouvido. Eles sabem que tem poder, então falam baixo porque sabem que todo mundo vai parar para escutar. Mas eu não tenho poder nenhum. Valentina observou. Tem sim, você tem a verdade, e isso é o maior poder que existe. Denise ajeitou a postura da menina. Agora você só precisa aprender a carregar esse poder como se sempre tivesse tido. João havia passado a semana toda estudando cada centímetro do prédio comercial onde seria a reunião. Ele conhecia o lugar dos tempos em que trabalhava no hospital, porque às vezes tinha que levar documentos lá. Sabia de cada entrada, cada saída, cada banheiro, cada escada de emergência. Oh, Valentina, prestou atenção aqui. João desenhou um mapa no chão com giz. Você vai entrar com Marcos, o garçom da empresa de eventos. Ele vai te apresentar como sobrinha que está ajudando no serviço. Marcos era um homem de uns 30 anos, pai de 2 crianças, que também havia perdido a esposa por falta de atendimento médico adequado. Quando João contou a história de Valentina, Marcos não pensou 2 vezes em ajudar. A reunião vai ser no salão principal do 35º andar, João continuou explicando. Você vai servir café, água, essas coisas. Ninguém repara em garçonete, principalmente se for criança. E onde eu fico para gravar? Valentina perguntou. Tem uma mesa de apoio aqui, João apontou no desenho. Fica atrás de onde o Rodrigo vai sentar para assinar os papéis. Você consegue gravar tudo dali sem ninguém ver. Seu Zé havia conseguido não apenas o celular gravador, mas também um fone de ouvido pequenininho que mal dava para ver. Com isso aqui você consegue ouvir se está gravando direito. E se alguém desconfiar, é só fingir que está ouvindo música. A preparação não era só técnica, era emocional também. Valentina estava se preparando para enfrentar o homem que havia destruído sua família, e isso mexia com ela de um jeito que assustava. Filha, você tem certeza de que vai conseguir olhar na cara dele sem demonstrar raiva? Dona Lúcia perguntou numa tarde enquanto conversavam. Não sei, Valentina foi honesta. Toda vez que penso nele, fico com vontade de gritar, de bater, de fazer ele sentir a dor que minha mãe sentiu. E é exatamente por isso que você não pode demonstrar. Dona Lúcia segurou as mãos da menina. Raiva pode estragar tudo. Você precisa estar fria, calculista, como uma pequena detetive. Como eu faço isso? Lembra que sua mãe passou meses registrando tudo, mesmo sabendo que estava correndo perigo? Dona Lúcia falou com carinho. Ela não fez isso por raiva, fez por amor. Amor por você, por outras famílias que estavam sofrendo. Você precisa fazer a mesma coisa. Carlos, o ex-auxiliar de enfermagem, havia descoberto informações valiosas sobre quem estaria presente na reunião. Vai ter o prefeito, 3 vereadores, 2 deputados estaduais, o secretário de saúde, mais uns 10 empresários e 5 jornalistas. Ele listou. Jornalistas? Valentina ficou esperançosa. Sim, mas todos comprados. Vão estar lá só para fazer propaganda positiva do Rodrigo, Carlos explicou. Mas isso pode ser bom para você. Como assim? Se você conseguir soltar as gravações na hora que eles estiverem filmando, vai virar escândalo nacional na hora.
Não vai ter como abafar. A estratégia estava ficando cada vez mais clara. Não era só gravar a reunião. Era transformar aquele evento de propaganda do Rodrigo numa exposição pública da corrupção dele. Tem outro detalhe importante, Denise acrescentou. Você não pode sair correndo depois de soltar a gravação. Tem que ficar lá, testemunhar, responder perguntas. Se você fugir, vão dizer que é encenação. Mas e se eles tentarem me machucar? Valentina perguntou. Na frente das câmeras? Com jornalista, político, todo mundo olhando? João riu. Eles não vão ter coragem. E além do mais, a gente vai estar do lado de fora, todo mundo. Se você não sair, a gente invade. A comunidade do viaduto havia crescido. Não eram mais apenas os moradores de rua originais. Eram dezenas de pessoas que haviam sido prejudicadas pelo esquema de Rodrigo. Ex-funcionários de hospital, famílias que perderam parentes, trabalhadores honestos que foram demitidos por questionar irregularidades. No dia da reunião, a gente vai estar todos lá embaixo, seu Zé garantiu. Se der alguma coisa errada, a gente sobe. Vocês não podem fazer isso. Valentina ficou preocupada. Podem ser presos. Filha, a gente já perdeu tudo mesmo, Dona Maria falou. Emprego, casa, dignidade, o que mais eles podem tirar da gente? Podem tirar a liberdade de vocês. E você acha que a gente está livre agora? Carlos perguntou. Livre para quê? Para viver nas ruas, para ser tratado como lixo, para ver mais gente morrer enquanto o rico fica mais rico? Valentina entendeu que aquela operação havia se tornado maior que ela. Não era mais sobre Carmen, sobre ela, sobre sua família. Era sobre todas as famílias que haviam sido destruídas por aquele sistema podre. Na última semana, antes da reunião, as coisas se intensificaram. Marcos levou Valentina para conhecer o prédio por fora, para ela se acostumar com o ambiente. O segurança, que já sabia do plano, deu uma volta estratégica para que ela pudesse ver o lobby, os elevadores, as saídas. É muito maior do que eu imaginava, Valentina comentou impressionada com o tamanho e o luxo do prédio. É por isso que eles se sentem tão poderosos, Marcos explicou. Ficam nesses palácios achando que são reis, esquecendo que lá embaixo tem gente de verdade sofrendo. Denise intensificou os treinos de comportamento. Valentina tinha que aprender não apenas a se vestir como rica, mas a pensar como rica, pelo menos por algumas horas. Quando você estiver lá dentro, você não é mais a Valentina da rua. Você é a sobrinha do Marcos, que está ajudando no serviço como experiência de trabalho, Denise instruía. Se alguém te perguntar alguma coisa, você responde educada, mas sem dar muita informação. E se alguém desconfiar? Ninguém vai desconfiar. Gente rica não presta atenção em criança pobre, mesmo quando ela está vestida igual eles. Denise falou com tristeza. Para eles, você vai ser invisível. Isso é nossa vantagem. 2 dias antes da reunião, aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Conceição, uma senhora de uns 60 anos que fazia faxina no hospital há 20 anos, apareceu no viaduto procurando Valentina. Menina, soube que você é filha da Carmen, Dona Conceição disse claramente emocionada. Sua mãe era minha amiga e eu tenho uma coisa para te dar. Ela tirou da bolsa um envelope pardo, grosso, lacrado. Carmen me pediu para guardar isso. Disse que se acontecesse alguma coisa com ela, eu tinha que entregar para você. Valentina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha cópias de documentos, fotos de papéis importantes, comprovantes de transferência bancária, evidências físicas do esquema, além das gravações. Meu Deus, João sussurrou, olhando os documentos. Com isso aqui não tem como eles negarem nada. Sua mãe era muito esperta, Dona Conceição falou com orgulho. Ela sabia que só as gravações podiam não ser suficientes, então juntou prova de tudo. Entre os documentos tinha uma carta escrita à mão por Carmen. Valentina a leu em voz alta, com lágrimas nos olhos. Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque minha missão acabou, mas a sua está começando. Juntei essas provas porque acredito que você é corajosa suficiente para usá-las.
não por vingança, mas por justiça, para que nenhuma outra criança passe pelo que você está passando. Eu te amo mais que tudo e estarei sempre com você. Mãe. Naquela noite, a última antes da operação, Valentina não conseguiu dormir. Ficou olhando para as estrelas através da abertura do viaduto, pensando na mãe, na missão que tinha pela frente, em todas as pessoas que estavam contando com ela. Você está com medo? João perguntou, se aproximando. Estou. Muito. Valentina foi honesta. E se eu estragar tudo? E se eles descobrem que eu sou filha da Carmen? E se der certo? João interrompeu. E se você conseguir fazer justiça por sua mãe e por todo mundo que foi prejudicado por esse sistema? Isso seria incrível. Então foca nisso, no bem que você pode fazer, não no mal que pode acontecer. João se sentou ao lado dela. Sabe qual é a diferença entre você e o Rodrigo? Qual? Ele age por ganância, você age por amor. E amor sempre vence ganância, pode demorar, mas sempre vence. Na manhã do dia 15 de janeiro, Valentina acordou antes do sol nascer. Era o dia. Depois de semanas de preparação, chegara a hora de colocar tudo em prática. Ela se vestiu com cuidado, como Denise havia ensinado. Arrumou o cabelo, calçou os sapatos sociais, guardou o celular gravador no bolso interno da blusa. Olhou no espelho improvisado e viu uma menina que parecia pertencer ao mundo dos ricos. Mas por baixo da roupa elegante ainda era a Valentina que dormia embaixo de viaduto, que havia perdido tudo por causa da ganância de homens poderosos, que carregava no peito a dor de uma mãe que não podia salvar. Estou pronta, ela disse para sua família de rua, e realmente estava. Pronta para fazer a coisa mais corajosa da vida dela, pronta para honrar a memória da mãe, pronta para mostrar para o mundo que justiça não tem idade, não tem classe social, não tem preço. Era uma menina de 12 anos contra um império de corrupção, mas ela não estava sozinha. Tinha uma família inteira torcendo por ela, uma cidade de invisíveis apoiando, e a força de quem sabe que está do lado certo da história. A revolução começaria naquele dia, e seria liderada por alguém que ninguém esperava. O coração de Valentina batia tão forte que ela achava que todo mundo no elevador podia ouvir. Ali estava ela, no elevador mais luxuoso que já tinha visto na vida, subindo para os andares mais altos do poder paulistano, disfarçada de sobrinha de garçom, carregando no bolso a destruição de um império inteiro. Respira fundo, pequena. Marcos sussurrou do lado dela. Você está linda. Parece uma pequena executiva de verdade. Valentina olhou para o reflexo nas portas do elevador. Realmente parecia outra pessoa. A blusa social branca, a saia azul marinho, os sapatos de couro, o cabelo arrumadinho. Nada lembrava a menina que dormia embaixo do viaduto há 3 semanas. 35º andar. A voz eletrônica anunciou. E as portas se abriram, revelando um mundo que Valentina só conhecia de filme. O salão era gigantesco, com pé direito altíssimo, janelas enormes, mostrando São Paulo inteira lá embaixo. Mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, flores caríssimas em cada canto, garçons uniformizados circulando com bandejas de cristal. Tudo gritava dinheiro, poder, exclusividade. Nossa Senhora, Valentina murmurou, impressionada apesar de tudo. É assim que eles vivem, Marcos comentou baixinho. Enquanto lá embaixo o povo morre sem remédio, eles fazem festa em salão de milhões. Já tinha bastante gente chegando. Homens de terno caríssimo, mulheres vestidas como se fossem para festa de gala. Todos com aquele jeito de quem manda no mundo. Valentina reconheceu alguns rostos da televisão, o prefeito, vereadores, o secretário de saúde que sempre aparecia no jornal prometendo melhorias que nunca chegavam. Valentina, você vai ficar na mesa de apoio ali, Marcos apontou discretamente. Fica organizando as águas, os cafés, essas coisas e presta atenção quando eles começarem a falar. A mesa de apoio ficava numa posição perfeita.
atrás de onde seria a mesa principal, com vista direta para onde Rodrigo ia sentar, mas meio escondida por um arranjo de flores. Valentina conseguiria gravar tudo sem ser vista. Ela se posicionou ali e começou a organizar as garrafas de água importada, fingindo que estava trabalhando enquanto observava o movimento. Era incrível como ninguém prestava atenção nela. Era como se fosse invisível mesmo estando ali no meio de todo mundo. "Bom dia, gente!" Uma voz familiar ecoou pelo salão. Rodrigo Mendonça havia chegado. Valentina sentiu uma onda de raiva subir pela garganta quando viu o homem ao vivo pela primeira vez. Era exatamente como imaginava. Bonito de um jeito artificial, sorriso que parecia pintado, roupa que custava mais que a maioria das pessoas ganhava num ano. Mas principalmente tinha aquele ar de superioridade, como se o mundo inteiro existisse para servi-lo. "Pessoal, que alegria ver todo mundo aqui." Rodrigo cumprimentava os convidados com abraços falsos e sorrisos calculados. "Hoje é um dia histórico para a saúde pública de São Paulo. Histórico mesmo", Valentina pensou. "Só não pelos motivos que você imagina." Os jornalistas começaram a chegar. 3 equipes de televisão, alguns repórteres de jornal, todos claramente ali para fazer propaganda positiva do evento. Valentina viu as câmeras sendo posicionadas e sentiu uma mistura de nervoso e esperança. Se ela conseguisse fazer o que estava planejando, aquelas câmeras iam registrar a queda de Rodrigo ao vivo. "Damas e cavalheiros, vamos dar início à nossa cerimônia", Rodrigo anunciou, se dirigindo à mesa principal. Todo mundo se acomodou em cadeiras estofadas que pareciam poltronas de primeira classe. Valentina ficou na dela, organizando garrafas de água, mas com a mão no bolso onde estava o celular gravador. "Meus amigos", Rodrigo começou o discurso, "hoje estamos aqui para assinar um acordo que vai revolucionar a saúde pública da nossa cidade. Através de parcerias público-privadas, vamos trazer eficiência, qualidade e principalmente esperança para milhões de paulistanos." O discurso era lindo, cheio de palavras bonitas sobre responsabilidade social, sobre missão de vida, sobre servir ao próximo. Se Valentina não soubesse a verdade, talvez até acreditasse. "Nossa empresa vai assumir a gestão de 10 hospitais públicos da Grande São Paulo." Rodrigo continuava. "Vamos investir em equipamentos modernos, medicamentos de última geração, tratamentos que hoje só estão disponíveis na rede privada." Mentira. Tudo mentira. Valentina sabia que os equipamentos iam ser vendidos, os medicamentos desviados, os tratamentos negados para quem não pudesse pagar. Foi quando o deputado subiu no palco improvisado. "É com grande satisfação que anuncio a aprovação da medida provisória que permite essas parcerias. O Dr. Rodrigo Mendonça é um exemplo de empresário comprometido com o social." As câmeras filmavam tudo. Os convidados aplaudiam. Rodrigo sorria com aquele sorriso que Valentina agora odiava com todas as forças. "E agora", o deputado anunciou, "vamos à assinatura oficial dos contratos." Era a hora. Valentina ligou discretamente o celular gravador e se aproximou da mesa principal, fingindo que ia servir água para os convidados. Rodrigo pegou a caneta dourada e começou a assinar os papéis, um por um. Hospital São Vicente, Hospital Santa Rita, Hospital Nossa Senhora. Ele ia anunciando cada assinatura como se fosse uma bênção. "Com essas assinaturas", Rodrigo falou, olhando direto para as câmeras, "garantimos que a população mais carente de São Paulo vai ter acesso ao que há de melhor em medicina moderna." Foi nesse momento que Valentina tomou coragem. Respirou fundo, pensou na mãe, em todas as pessoas que morreram por falta de medicamento, em todas as famílias destruídas pela ganância daquele homem. "Desculpa interromper", ela disse, se aproximando do microfone. Todo mundo virou para olhar para ela. Um murmúrio de surpresa correu pelo salão. Quem era aquela menina? O que ela estava fazendo ali? "Mas vocês precisam ouvir isso aqui antes de continuar", Valentina disse, e a voz saiu mais firme que ela esperava. "Menina, isso é uma reunião privada." Um dos seguranças se aproximou. "Você não pode."
Pode sim, Valentina interrompeu, olhando direto para os olhos de Rodrigo. Porque eu tenho informações sobre o doutor Rodrigo que vocês todos precisam conhecer. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo tinha empalidecido e estava olhando para ela com uma expressão que misturava surpresa com pânico crescente. Você é... Ele começou a perguntar. Eu sou Valentina, filha da Carmen Santos, a faxineira que trabalhava aqui no prédio. A faxineira que descobriu seu esquema e foi silenciada por isso. Valentina falou alto e claro. Um burburinho se espalhou pelo salão. Os jornalistas começaram a prestar mais atenção. As câmeras se voltaram para ela. Não sei do que você está falando. Rodrigo tentou manter a compostura, mas a voz saiu tensa. Segurança, tirem essa criança daqui. Não tão rápido, Valentina disse, tirando o celular do bolso. Porque eu tenho aqui gravações da minha mãe. Gravações onde o senhor confessa como rouba medicamentos de hospital público para vender na sua clínica particular. O salão explodiu. Todo mundo falando ao mesmo tempo, jornalistas se aproximando, câmeras focando em Valentina. Isso é uma acusação muito grave, um repórter se adiantou. Você tem provas do que está dizendo? Tenho sim. Valentina conectou o celular no sistema de som do salão. E vocês todos vão ouvir agora. Rodrigo tentou se levantar para impedir, mas os jornalistas já estavam ao redor de Valentina, protegendo-a instintivamente. Uma boa história é uma boa história, e eles sabiam que aquilo podia ser o furo jornalístico do ano. A voz de Carmen ecoou pelas caixas de som do salão. Gravação número 42. Hoje ouvi o Dr. Rodrigo falando com o diretor do Hospital São Vicente sobre o carregamento de antibióticos que venceu. Na verdade, ele mandou transferir tudo para a clínica particular dele. O silêncio era absoluto. Todo mundo olhando para Rodrigo, que estava claramente desesperado. Isso é montagem, ele gritou. Essa menina está sendo manipulada. Mas Valentina já tinha colocado outra gravação. Gravação número 50. O Rodrigo riu quando falou que os pobres nunca vão saber que o remédio deles está sendo vendido para os ricos. Disse que cada um tem que ficar no seu lugar. Meu Deus, uma das convidadas murmurou. Que monstro! Tem mais, Valentina disse, e colocou a gravação mais devastadora. Rodrigo conversando com alguém sobre resolver o problema da Carmen. Disse que ela estava fazendo muitas perguntas e que não podia deixar ela falar. A gravação continuava. A Carmen descobriu sobre os medicamentos oncológicos. Não podemos deixar ela denunciar. Você sabe o que fazer. Todo mundo no salão ficou em choque. Ali estava a confissão de que Carmen havia sido silenciada de propósito. Rodrigo tentou falar, mas não conseguia formar frases coerentes. E tem mais que gravação, Valentina disse, tirando da bolsa o envelope que Dona Conceição havia dado. Minha mãe juntou documentos também, comprovantes de transferência, notas fiscais falsas, contratos fraudulentos. Ela começou a mostrar os papéis para os jornalistas que fotografavam tudo freneticamente. Comprovantes de medicamentos vencidos sendo vendidos na clínica de Rodrigo. Equipamentos danificados aparecendo na lista de patrimônio dos hospitais particulares dele. Olha aqui, Valentina mostrou um documento. Medicamento para câncer infantil. Sumiu do Hospital São Vicente, apareceu na clínica premium do Dr. Rodrigo 3 dias depois. E aqui, ela mostrou outro papel. Máquina de hemodiálise, dada como quebrada no hospital público, mas está funcionando perfeitamente na clínica particular. Os convidados começaram a se afastar de Rodrigo como se ele fosse radioativo. Políticos tentavam disfarçar, saindo discretamente. O deputado que havia elogiado Rodrigo minutos antes agora fingia não conhecê-lo. Por favor, Rodrigo tentou falar no microfone. Isso é tudo uma grande confusão. Confusão nada. Uma voz gritou lá do fundo do salão. Valentina olhou e viu Dona Lúcia entrando no salão, seguida por João, seu Zé, Dona Maria, Carlos e dezenas de outras pessoas. Sua família de rua havia subido.
Eu trabalhei no almoxarifado do Hospital São Vicente por 15 anos. Dona Lúcia se aproximou das câmeras. Esse homem roubou o medicamento que salvaria vidas. Fui demitida quando tentei denunciar. Eu era técnico em enfermagem. João falou para o repórter. Perdi meu emprego quando descobri que equipamento estava sendo desviado. Esse homem destrói quem tenta fazer o certo. Um por um, os ex-funcionários que moravam embaixo do viaduto foram contando suas histórias. Cada um carregando documentos, fotos, evidências de como Rodrigo havia destruído suas vidas por tentarem denunciar o esquema. Vocês viram? Valentina se dirigiu às câmeras. Toda essa gente foi demitida, perseguida, silenciada por tentar fazer a coisa certa. Minha mãe foi a última, mas ela me deixou as provas. O caos estava completo. Jornalistas entrevistando todo mundo, câmeras gravando tudo. Rodrigo tentando fugir, mas sendo cercado por repórteres. Doutor Rodrigo, o senhor confirma as acusações? Um repórter gritou. É verdade que medicamentos eram desviados? Outro perguntou. O senhor mandou silenciar a faxineira Carmen? Um terceiro insistiu. Rodrigo não conseguia responder nada. Estava claramente em pânico, tentando sair do salão. Mas os jornalistas não deixavam. Foi quando o prefeito se aproximou do microfone. Em nome da Prefeitura de São Paulo, quero dizer que repudiamos qualquer irregularidade e que haverá investigação completa. Investigação? Valentina se aproximou dele. O senhor não sabia de nada? Porque tenho aqui uma gravação do senhor falando com o Rodrigo sobre como dividir o dinheiro dos contratos. O prefeito empalideceu. Isso é mentira? Valentina colocou outra gravação. Prefeito conversando com Rodrigo sobre as comissões dos contratos hospitalares. Um por um, Valentina foi expondo todos os envolvidos no esquema. Políticos, empresários, até alguns jornalistas que recebiam dinheiro para fazer propaganda positiva. Pessoal, ela falou no microfone, olhando direto para as câmeras. Minha mãe está internada num hospital que deveria cuidar dela, mas que foi roubado por essa gente. Ela pode morrer porque o remédio que salvaria ela foi vendido para quem tem dinheiro. A voz dela embargou, mas ela continuou. Quantas mães, quantas crianças, quantas famílias foram destruídas pela ganância dessas pessoas? Quantos morreram esperando um medicamento que estava sendo vendido em clínica particular? O salão estava em silêncio absoluto. Até os jornalistas pararam de fazer perguntas para escutar. Eu sou só uma menina de 12 anos que perdeu tudo por causa desse esquema. Mas se eu conseguir chegar até aqui, se eu conseguir reunir essas provas, imaginem o que mais está escondido. Valentina olhou para Rodrigo, que estava encurralado no canto do salão. O Senhor disse que cada um tem que ficar no seu lugar. Pois então, o lugar do Senhor é na cadeia. As câmeras captaram tudo. A queda de um dos empresários mais poderosos da cidade, derrubado por uma menina de 12 anos que dormia na rua. A exposição de um esquema que matava pobres para enriquecer ricos. A coragem de uma criança que perdeu tudo, mas não perdeu a dignidade. Quando a poeira baixou, quando os jornalistas saíram correndo para publicar a história, quando os políticos fugiram tentando salvar as próprias carreiras, Valentina ficou ali, no salão vazio, abraçada com sua família de rua. Conseguimos, João sussurrou emocionado. Sua mãe deve estar orgulhosa, Dona Lúcia disse, fazendo carinho no cabelo da menina. Valentina olhou pela janela gigante, vendo São Paulo lá embaixo. Em algumas horas, todo mundo ia saber da história. O esquema ia ser investigado, os culpados punidos, o sistema reformado. Mas, principalmente, outras Carmens não iam morrer por falta de medicamento. Outras Valentinas não iam perder as mães por causa da ganância de gente poderosa. A menina de 12 anos havia derrubado um império. Não com dinheiro, não com influência, mas com a arma mais poderosa que existe, a verdade.
6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Valentina acordou numa cama de verdade, num quarto só dela, numa casa que cheirava a café fresquinho e sonhos realizados. Ela ainda beliscava o braço de vez em quando para ter certeza de que não estava sonhando, porque a vida havia mudado de um jeito que parecia impossível. A história da menina de 12 anos que derrubou um império de corrupção havia rodado o Brasil inteiro. Jornais, revistas, programas de televisão, redes sociais, todo mundo queria conhecer a pequena justiceira que teve coragem de enfrentar os poderosos. Mas mais importante que a fama foi a mudança real que sua coragem trouxe. Isa, vem tomar café. Hoje é um dia especial. A voz de Dona Helena ecoou pela casa. Dona Helena era uma advogada aposentada de 60 anos que havia oferecido abrigo temporário para Valentina logo depois da invasão. O temporário havia virado permanente quando as duas descobriram que se amavam como avó e neta que sempre se conheceram. Já vou, vó Helena, Valentina respondeu, ainda se acostumando com a sensação de ter alguém para chamar de família. Na cozinha, Dona Helena preparava o café da manhã com o carinho de quem finalmente tinha alguém para cuidar. Ela havia perdido a única filha num acidente anos antes e vivia sozinha numa casa grande demais. Quando viu Valentina na televisão, soube imediatamente que aquela menina corajosa merecia uma família de verdade. Que dia especial é hoje, vó? Valentina perguntou, se sentando à mesa que agora sempre tinha comida suficiente. Hoje, sua mãe recebe alta do hospital. Dona Helena sorriu e Valentina sentiu o coração acelerar de alegria. Carmen havia passado por 3 cirurgias complexas nos últimos meses. Com o escândalo exposto, o Hospital São Vicente havia sido completamente reformado. Medicamentos que haviam sumido foram recuperados, equipamentos quebrados voltaram a funcionar e Carmen finalmente recebeu o tratamento que sempre mereceu. Ela realmente vai ficar boa? Valentina perguntou, ainda com medo de acreditar completamente. Os médicos disseram que a recuperação foi completa. Vai precisar de fisioterapia, mas vai voltar a ser a mesma mulher forte que sempre foi. Dona Helena fez carinho no rosto da menina. Sua coragem salvou sua mãe, filha. Depois do café, elas se arrumaram para ir buscar Carmen. No caminho para o hospital, Valentina observou a cidade pela janela do carro. São Paulo continuava a mesma cidade gigante e complicada de sempre, mas agora ela sabia que era possível mudar as coisas quando você tem coragem suficiente. O Hospital São Vicente estava irreconhecível. Antes era um lugar triste, com paredes descascadas, equipamentos velhos, funcionários desmotivados. Agora, depois da investigação que expôs todo o esquema, havia sido completamente renovado. Paredes pintadas, equipamentos modernos, uma equipe médica que realmente se importava com os pacientes. Valentina! Carmen estava sentada na cama, arrumada e sorrindo. Parecia a mãe que Valentina lembrava de antes do acidente, forte, determinada, cheia de vida. O abraço das duas durou vários minutos. Mãe e filha que haviam passado por um inferno, mas conseguiram se reencontrar do outro lado. Minha filha corajosa, Carmen sussurrou no ouvido de Valentina. Você fez o que eu não consegui terminar. A gente fez juntas, mãe. Eu só continuei o que a senhora começou. Carmen olhou para Dona Helena, que estava emocionada vendo a reunião. Helena, como posso agradecer por ter cuidado da minha menina? Não precisa agradecer nada. Ela me deu uma família de novo. Somos nós que agradecemos. Dona Helena enxugou as lágrimas. E agora somos todas família. Na saída do hospital, elas passaram pelo memorial que havia sido criado em homenagem às vítimas do esquema de corrupção. Era uma parede com fotos e nomes de todas as pessoas que morreram por falta de medicamento ou tratamento adequado. Carmen colocou flores no memorial e fez uma oração silenciosa. Nunca vamos esquecer, ela murmurou. À tarde, elas foram visitar a comunidade embaixo do viaduto, que agora não existia mais.
Depois que a história veio à tona, a prefeitura havia oferecido moradia digna para todas aquelas pessoas. Não por bondade, mas porque a pressão popular depois do escândalo obrigou os políticos a tomarem atitude. João agora trabalhava como coordenador de um programa de reintegração social para ex-funcionários de hospitais que haviam sido perseguidos. Dona Lúcia virou supervisora de um novo sistema de controle de medicamentos. Seu Zé foi contratado como consultor para melhorar o atendimento hospitalar. Cada um usando sua experiência de sofrimento para evitar que outros passassem pelo mesmo. Olha só nossa pequena revolucionária. João abraçou Valentina quando a viu. Como está a vida de celebridade? Estranha. Valentina riu. Mas boa. E vocês? Gostando das casas novas? É diferente ter 4 paredes e teto de verdade. Dona Lúcia sorriu. Mas o melhor é saber que a gente não está mais sozinho, que a sociedade reconheceu que fomos injustiçados. Eles se reuniram na pracinha, onde agora ficava um centro comunitário construído com parte do dinheiro recuperado do esquema de corrupção. Ali, crianças brincavam, famílias conversavam, ex-moradores de rua agora tinham um lugar para se encontrar e continuar se apoiando. Sabe o que mais me emociona? Seu Zé falou, apontando para as crianças brincando. É ver que essas crianças não vão passar pelo que a gente passou. O sistema mudou por causa do que você fez, Valentina. Do que nós fizemos, Valentina corrigiu. Sozinha, eu não teria conseguido nada. Carlos se aproximou com uma pasta na mão. Falando nisso, tenho novidades sobre o julgamento. Rodrigo Mendonça e seus comparsas haviam sido condenados a dezenas de anos de prisão. Não apenas por corrupção e desvio de verbas públicas, mas também pelo que aconteceu com Carmen e outros funcionários que tentaram denunciar o esquema. 30 anos de prisão para ele, Carlos anunciou. E mais 20 milhões de reais de indenização que vão ser usados para melhorar os hospitais públicos. E os políticos envolvidos? Carmen perguntou. Caçados? Todos. O prefeito, os vereadores, o secretário de saúde. E tem uma investigação federal que vai até Brasília. Carlos sorriu satisfeito. Seu esquema era maior do que a gente imaginava. À noite, na casa de Dona Helena, as 3 mulheres se sentaram na varanda para conversar. Carmen ainda estava se recuperando, mas cada dia ficava mais forte. Valentina havia voltado para a escola, uma escola particular onde Dona Helena havia conseguido uma bolsa integral e estava adorando estudar de novo. Filha, posso te fazer uma pergunta? Carmen disse, segurando a mão de Valentina. Claro, mãe. Você sente raiva do que aconteceu, de ter perdido nossa casa, de ter dormido na rua, de ter passado por tudo isso? Valentina pensou por alguns segundos antes de responder. Não, mãe. Sinto tristeza pelo sofrimento, mas não raiva. Porque se nada disso tivesse acontecido, o esquema do Rodrigo continuaria funcionando. Outras famílias continuariam perdendo gente. E se você pudesse voltar no tempo e evitar tudo isso? Dona Helena perguntou curiosa. Não voltaria, Valentina respondeu sem hesitar. Porque aprendi que às vezes a gente precisa passar por coisas difíceis para poder ajudar outras pessoas. Se minha dor serviu para evitar a dor de outras famílias, valeu a pena. Carmen olhou para a filha com um orgulho que não cabia no peito. Você cresceu, minha menina, virou uma mulher sábia. A gente cresceu juntas, mãe. A senhora me ensinou que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. 3 meses depois, Valentina estava no palco do maior auditório de São Paulo, falando para uma plateia de 1000 pessoas sobre coragem, justiça e transformação social. Ela havia sido convidada para falar em escolas, universidades, congressos, sempre levando a mesma mensagem. Uma pessoa pode mudar o mundo quando tem coragem de fazer o que é certo. Gente, eu não sou heroína, ela disse no microfone, com a naturalidade de quem aprendeu que verdade é mais poderosa que qualquer discurso ensaiado. Sou só uma menina que perdeu
tudo e descobriu que quando você não tem mais nada a perder, você tem liberdade para fazer o que é certo. Mas o mais importante que aprendi é que a gente nunca está sozinho. Sempre tem alguém disposto a ajudar quando a causa é justa. João, Dona Lúcia, seu Zé, todos os moradores de rua que me acolheram. Marcos, o garçom que me ajudou a entrar no prédio. Dona Conceição, que guardou os documentos da minha mãe. Dona Helena, que me deu uma família. A plateia ouvia em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. A mudança não vem de cima para baixo, vem de dentro para fora. Começa com uma pessoa que decide não aceitar a injustiça. E quando essa pessoa encontra outras pessoas que pensam igual, aí acontece a revolução. Eu era só uma menina de 12 anos morando na rua, mas tinha uma coisa que os poderosos não tinham: a verdade. E a verdade sempre vence. Pode demorar, mas sempre vence. Depois da palestra, dezenas de pessoas se aproximaram para conversar com Valentina. Jovens que queriam saber como começar a lutar por justiça. Adultos que haviam passado por situações parecidas. Famílias que também haviam perdido gente por causa de corrupção na saúde pública. O que eu faço se descobrir corrupção no trabalho? Uma enfermeira perguntou. Denuncia. E se te perseguirem, continua denunciando. E procura outras pessoas que pensam igual você. Sozinha é difícil, mas juntos a gente consegue qualquer coisa. Valentina respondeu. Minha filha morreu esperando medicamento que sumiu do hospital. Uma mãe contou chorando. Sua história me deu força para continuar lutando. Sua filha não morreu à toa. Valentina segurou a mão da mulher. A dor dela e a sua podem evitar que outras mães passem pelo mesmo. Transforme sua dor em força para mudar o mundo. Um ano depois da invasão, Valentina estava de volta no Hospital São Vicente. Mas dessa vez, não como paciente ou visitante, estava lá como voluntária num programa que ela mesma havia criado. Um projeto que conectava famílias carentes com os recursos médicos que precisavam. O Hospital São Vicente virou referência nacional em transparência. O novo diretor explicava para um grupo de visitantes. Depois do que aconteceu aqui, criamos sistemas de controle que impedem qualquer tipo de desvio. Valentina circulava pelas enfermarias, conversando com pacientes, ajudando famílias a entenderem tratamentos, fazendo a ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Era seu jeito de honrar a memória de todos que morreram por causa do sistema antigo. Você não cansa de vir aqui? Uma enfermeira perguntou. Não traz lembranças ruins? Traz, Valentina admitiu, mas também traz lembranças boas. De como uma comunidade inteira se uniu para fazer justiça. De como minha mãe arriscou tudo para proteger outras famílias. De como descobri que até uma menina de 12 anos pode mudar o mundo. À noite, em casa, Valentina ajudava Carmen com os exercícios de fisioterapia. Sua mãe havia se recuperado completamente e agora trabalhava como coordenadora de um programa de combate à corrupção hospitalar. Usava toda a experiência que havia adquirido como faxineira investigadora para treinar outros funcionários a identificarem irregularidades. Mãe, posso te contar um segredo? Valentina disse enquanto massageava o braço da mãe. Sempre, filha. Às vezes eu tenho medo de que o pessoal ache que eu me acho importante demais, que esqueça que sou só uma menina normal. Carmen parou o exercício e olhou nos olhos da filha. Isa, você pode ser muitas coisas, mas normal nunca foi. Normal é aceitar injustiça. Normal é fingir que não vê corrupção. Normal é deixar outros sofrerem em silêncio. Então, o que eu sou? Você é extraordinária. E extraordinário não tem a ver com fama ou reconhecimento. Tem a ver com coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Carmen beijou a testa da filha. E essa coragem você teve desde pequenininha. 2 anos depois da invasão, Valentina estava prestando vestibular para direito. Queria ser advogada especializada em direitos humanos, para continuar lutando por justiça de uma forma mais estruturada. Por que você quer estudar direito? O entrevistador perguntou.
porque descobri que a lei pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, mas só funciona quando as pessoas têm coragem de usá-la. Valentina respondeu com a maturidade de quem havia aprendido sobre justiça na prática. E quais são seus planos para o futuro? Quero criar um escritório que atenda gratuitamente pessoas que descobrem corrupção e precisam de proteção para denunciar. Quero que ninguém mais passe pelo que minha mãe passou. Valentina falou com convicção. E quero ensinar outras crianças que elas também podem mudar o mundo, não importa a idade ou a situação social. Na formatura do ensino médio, Valentina foi a oradora da turma. Falou para uma plateia que incluía sua família escolhida, Carmen, Dona Helena e todos os amigos da época do viaduto que agora tinham vidas reconstruídas. Meus colegas, ela disse no microfone, a gente cresceu numa época difícil, com muita desigualdade, muita injustiça, mas também cresceu numa época onde descobrimos que uma pessoa pode fazer a diferença. Não importa se vocês vão ser médicos, engenheiros, professores, empresários. O que importa é que vocês se lembrem sempre, com poder vem responsabilidade. Com conhecimento vem obrigação de ajudar quem precisa. E, principalmente, nunca aceitem que injustiça é normal. Nunca aceitem que sofrimento é inevitável. Sempre tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar o mundo. A plateia se levantou numa ovação que durou vários minutos. Ali estava uma jovem de 18 anos, que havia transformado uma tragédia pessoal numa missão de vida. Na festa de formatura, Carmen dançou com a filha pela primeira vez desde o acidente. Estou orgulhosa de quem você se tornou, ela sussurrou no ouvido de Valentina. Eu me tornei quem a senhora me ensinou a ser, Valentina respondeu. Alguém que não desiste de lutar pelo que é certo. Hoje, 5 anos depois daquela manhã em que encontrou a mãe inconsciente no hospital, Valentina é uma das jovens lideranças mais respeitadas do país. Criou uma ONG que já ajudou centenas de famílias a denunciarem corrupção na área da saúde. Inspirou mudanças em leis federais que protegem funcionários que denunciam irregularidades. E, principalmente, provou para uma geração inteira que idade não é obstáculo para quem quer transformar o mundo. A menina que perdeu tudo aos 12 anos se tornou a mulher que ajudou milhões de pessoas a não perderem nada. A filha da faxineira virou a voz dos sem voz. A moradora de rua se transformou na defensora de quem não tem defesa. Mas no final do dia, quando volta para casa onde Carmen e Dona Helena a esperam com o jantar pronto, ela ainda é só a Valentina. A menina que aprendeu que o maior tesouro do mundo não é dinheiro ou poder, mas sim ter coragem de fazer o que é certo. E que, às vezes, fazer o que é certo pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro. A história de Valentina prova que heróis não nascem prontos. Eles são forjados nas dificuldades, moldados pela injustiça e temperados pela coragem de quem decide que sofrimento alheio não é aceitável. E que não importa quão pequeno você seja, quão jovem você seja, quão pobre você seja. Se você tem a verdade do seu lado e coragem no coração, pode derrubar qualquer império de mentiras. A revolução começa sempre com uma pessoa que decide não aceitar o inaceitável. E às vezes, essa pessoa tem apenas 12 anos e mora embaixo de um viaduto, mas tem o coração do tamanho do mundo. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveite para assistir mais uma história emocionante que está sendo sugerida em sua tela. Obrigado por estar comigo até o fim.